Aquele perfume fresco, chique, elegante, top, top, top para usar no calor, no dia a dia. Gente, é sério. Quanto mais calor, quanto mais quente, melhor para usar esse novo lançamento da Asa Parfums. Fala perfumólatra, tudo bem com vocês? Hilário Júnior aqui, trazendo hoje a resenha do novo Luminous Cologne da Asa Parfums, que é um contratipo do Dior Homme Cologne. A versão 2022, tá? Guarda bem isso na cabeça de vocês. Galera, hoje eu tô num cenário bem diferente, na verdade, hoje eu tô aqui em São Paulo, eu vim para fazer uma aula prática de um curso de perfumaria que eu tô fazendo. Eu vou dar meus rolezinhos também, tá? Então assim, se o som não tiver bom, paciência, tá passando muita moto aqui na frente, mas eu não podia deixar de vir aqui para falar um pouquinho desse novo lançamento que tá lançando, na verdade, hoje. E esse aqui, ele é um contratipo do Dior Homme Cologne, tá? Gente, eu vou passar ele, tá? Eu vou aplicar porque esse aqui é o perfume da viagem. Essa viagem vai ficar com cheiro de Dior Homme Cologne, porque é assim que funciona, né? Daqui pra frente, quando eu sentir o cheiro desse perfume, eu vou lembrar direitinho mesmo da viagem. Estão vendo aí, galera? Então, né? Então, obviamente que eu não consegui trazer o meu Dior Homme Cologne, tá? Eu preciso muito frisar para vocês que esse é um contratipo do Dior Homme Cologne versão 2022, tá? Não é a primeira versão. Vou deixar o frasco na tela depois para vocês verem que o Dior Homme Cologne versão nova de 2022, ele tem uma etiqueta na frente, né, da Dior bem ali na tampa. Então já é um indício aí para vocês saberem que esse de fato é o Dior Homme Cologne versão 2022. Gente, o perfume ficou muito parecido. O que é esse perfume? Na verdade, ele vai parecer uma limonada gelada. O próprio frasco dele transmite essa sensação de algo gelado, não é? Vocês já perceberam isso? Então, quando a gente fala limonada gelada, é mais para ilustrar direitinho para vocês conseguirem saber melhor do cheiro, né? Porque é difícil transmitir pela internet. Na verdade, não chega a ser um limão. A gente sente um lado alimonado, um lado alaranjado, mas aqui a gente também tem, na verdade, a principal nota cítrica aqui é a bergamota, tá bom? Então a gente tem um cologne, uma estrutura cologne que eu já expliquei para vocês aqui no canal. Vou me aprofundar mais para frente um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais das semelhanças e das diferenças que esses dois perfumes têm, tá? Então a gente tem uma estrutura cologne que é com cítricos, flor de laranjeira, um almíscar na base. É basicamente isso que é o Dior Homme Cologne, tá? E o perfume contratipo da Asa Parfums não é diferente, é a mesma coisa também. Esse cítrico ficou muito parecido, muito, mas muito similar mesmo, principalmente na abertura, e é legal a gente falar isso porque geralmente os contratipos não são tão similares na abertura e eles vão ganhando similaridade com o tempo. Esse aqui já abre extremamente similar. E o perfume Dior Homme Cologne, ele abre muito cítrico com aquele lado de suco, refresco, limonada gelada, e logo depois ele começa a soltar um pouquinho desse lado da flor de laranjeira, até meio indólico sim, só que muito sutil. Gente, é muito sutil, é um perfume impossível de não gostar. E essa base confortável, almiscarada, revelando aí um perfume chique, elegante, luxuoso, mas ao mesmo tempo com um acorde bem simples. A diferença toda eu acho que é a construção, as matérias-primas que a Dior trouxe e as matérias-primas que a Asa Parfums trouxe também são de extrema qualidade. O que eu separaria para falar como diferença principal entre os dois perfumes, vou precisar dar uma viajada aqui rapidinho para vocês entenderem. Um perfume Cologne não é a mesma coisa que um Eau de Cologne. Eau de Cologne é como se fosse uma concentração de óleos essenciais bem fraquinha abaixo do Eau de Toilette, tá? Então quando a gente tem um perfume Cologne, significa que ele tem essa estrutura de cítricos com flor de laranjeira, um almíscar na base e pode ter outras coisas também. Só que esse perfume, ele pode ser Eau de Toilette, pode ser Eau de Parfum, por exemplo, Jardin de Grace, lá do Boticário. Boticário não, né? A marca importada deles, aquela OUI. Tem o Jardin de Grace, que é como se fosse uma colônia, mas tem essa estrutura cologne e é um Eau de Parfum, tá bom? O próprio Dior Homme Cologne tem a estrutura cologne e ele é um Eau de Toilette. O da Asa Parfums, dito isso tudo, é um Eau de Parfum. Para você fazer um Eau de Parfum, você precisa ter notas de coração e de base mais intensas. E é aí que a gente consegue perceber
a primeira e única diferença, basicamente, que é justamente esse lado da flor de laranjeira, que é uma nota de meio e tá mais presente no perfume da Asa Parfums. Ela aparece com um pouco mais de intensidade e ela perdura por mais tempo. Então, no perfume da Dior, você vai ter esse lado cítrico limonado, não só aparecendo, mas assim, se revelando de maneira mais sozinha, vamos colocar assim, porque você sente pouco da flor de laranjeira, só que ao mesmo tempo ela carrega o cítrico até o final. O da Asa Parfums também, só que daí uns 10, 15, no máximo 20 minutos que você aplicou na sua pele, essa flor de laranjeira ela fica mais intensa, ela também carrega o cítrico, mas você acaba conseguindo sentir mais da flor de laranjeira aqui no da Asa Parfums do que lá no perfume da Dior, tá? Então é basicamente essa a diferença que eu peguei entre os dois perfumes, mas ainda assim eu falo aqui justamente para explicar, para vocês entenderem sim que existe alguma diferença, mas que o perfume ficou perfeito, perfeito em similaridade, inclusive, tá? A diferença que eu tô citando aqui é na intensidade da flor de laranjeira, é basicamente isso que eu peguei, qualidade top, absurda também, baita lançamento da Asa Parfums. Eu sei que a gente tá no outono já, no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas Brasil é Brasil, né? Faz calor o ano inteiro e esse é um perfume para todas as épocas do ano, todas as estações do ano, tudo quanto é ocasião, gente. É só no frio mesmo que eu evitaria para poder colocar as bombinhas que a Asa Parfums também tem, inclusive no site tem o cupom Perfumólatra, vou deixar aqui, ó, no topo dos comentários. A edição, gente, não vai ter edição, tá? Só vai ser corte, 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 porque aqui hoje eu tô gravando no celular. Vamos falar de performance, né? Pra gente terminar aqui, que eu sei que vocês querem saber de performance. Qualquer perfume cologne tem uma estrutura de notas leves, notas muito voláteis. Então, o Dior Homme Cologne, que é um perfume que eu já uso há muito tempo, certas vezes ele durou 4 horas na minha pele e certas vezes ele durou até 6 horas na minha pele. O perfume da Asa Parfums, a performance dele quando eu usei foi nessa faixa de 6, ultrapassando um pouquinho, 6 até no máximo 6 horas e meia. É um perfume cologne, embora seja um eau de parfum, tá? Pelo fato dele ser eau de parfum, ele vai segurar a intensidade na pele por mais tempo. Então é um perfume mais intenso, que fixou mais, ainda que seja um pouquinho, mas aqui a gente precisa falar a verdade, mas também precisa usar a maturidade para entender que tem certas estruturas olfativas nos perfumes que não foram feitas e projetadas para durar horas e horas e horas. Bom, dos males, o menor. Pelo menos esse perfume custa aí na faixa dos R$120, menos do que isso se você usar também o cupom Perfumólatra que eu deixo aqui no topo dos comentários. Galera, desculpa aí o cenário, desculpa o improviso, mas eu não podia deixar de passar aqui para anunciar esse baita lançamento da Asa Parfums. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê na nossa próxima resenha. Espero que no estúdio agora.